Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma porção cristológica. Estamos apresentando Jesus em cada livro da Bíblia, como é que ele aparece em cada livro das Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos ver aí como é que Cristo aparece no livro da lei chamado Deuteronômio. Então, em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 15, diz assim: O Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu a ele ouvirei. Então está aqui essa porção, né, onde Deus usa Moisés para profetizar a respeito que Deus iria levantar um profeta com a sua semelhança. Então aqui está uma promessa de que Jesus Cristo seria o grande profeta. Então, dentro desse livro, nós encontramos que Cristo ele é o grande profeta. Esse profeta, na Escritura, em alguns outros textos, ele é visto como aquele que tem autoridade. Então, Jesus ele é o maior dos profetas. Então, vamos ver agora alguns outros textos bíblicos que comprovam que Jesus verdadeiramente ele foi o profeta, o grande profeta de Deus. Então, no livro de João, no capítulo 6, versículo 14, né, algumas pessoas acreditavam na profecia que Moisés ele profetizou, que Deus iria levantar um profeta semelhante a ele. Então, em João 6 e 14, nós vemos aí esse cumprimento desta promessa, quando o verbo se fez carne, Jesus apareceu entre os homens, se cumpriu essa profecia. Diz assim, 6 e 4 de João: Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Então, mais uma vez aqui, uma confirmação que Jesus, ele é o profeta de Deus, ou melhor, o grande profeta de Deus. Em Lucas 7:16, né, naquele texto onde Jesus ele ressuscita o filho da viúva de Naim, após ele fazer aquele grande milagre, olha o que as pessoas disseram a respeito de Jesus. Em Lucas 7, e o versículo 16, diz assim: E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então as pessoas ali que estavam vendo o milagre da ressurreição do filho da viúva de Naim, eles verdadeiramente reconheceram que Jesus ele era o grande profeta de Deus. Lucas 24 e o versículo de número 19, diz assim a palavra do Senhor: E eles lhe perguntaram quais, e eles disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então aqui, as duas pessoas aqui no caminho de Emaú conversando a respeito de Jesus, verdadeiramente eles reconheceram que Jesus ele era um poderoso profeta. Agora, João 4:19, naquela conversa que ele teve com a mulher samaritana, após ele revelar que a mulher samaritana ele teve 5 maridos e o que ela tinha não era o dela, então ela reconhece Jesus como profeta. 4:19 diz assim: Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Então até a mulher samaritana ela realmente reconheceu Cristo como o profeta
de Deus. E por fim, nós temos aí João 7,40. João 7,40 diz assim: então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, dizia: verdadeiramente, este é o profeta. Então Jesus, quando ele estava na festa ali em Jerusalém, ele ficou em pé e disse: quem tem sede, vem a mim, beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas fluirão do seu interior. E dizia a ele a respeito do Espírito Santo que havia do homens receber, né? Não tinha ainda recebido porque Cristo não tinha sido glorificado ainda. E está aquela multidão vendo Jesus, ele falando, dando esse discurso, reconheceram Jesus como profeta. Glória a Deus. Então, eu queria trazer aqui uma palavra para nossos corações, que se Jesus ele é profeta, tudo que ele fala vai se cumprir. Então ele profetizou a respeito dos últimos dias em Mateus 24. Ele disse que viria e vai voltar para o seu povo. E tudo que Jesus falou através do Espírito Santo na sua vida, na dispensação, vai se cumprir, porque Jesus, ele é fiel. Então a promessa de Deus na sua vida ainda está de pé. As promessas de Deus na sua vida, aleluia. Se você está nas condições de receber, porque a promessa de Deus, ela é condicional e incondicional. Se você está verdadeiramente nas condições de receber esta promessa, então você vai alcançar. Porque a promessa de Deus é alcançada. Há muitas lutas, muitos combates, mas Jesus é fiel. Ele é o profeta de Deus, ele profetiza e tudo o que ele profetiza, ele cumpre. Aleluia. Tudo o que ele falou a teu respeito, em sonho, em visão, através da palavra pregada, de um pregador ministrada, ele vai cumprir na sua vida. Toda a inspiração de Jesus, aleluia, através de uma ação profética, através da palavra, vai se cumprir também na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra e vamos orar no nome do Senhor Jesus. Então, ora-se comigo. Pai de amor, Santo Deus Jesus, eu te peço, Pai bendito, Pai santo, pelos teus filhos, pelas tuas servas, por aqueles que estão ouvindo, Senhor, este vídeo, ó Deus, que as palavras que foram pronunciadas, Jesus, em sonho, quem sabe Deus, por intermédio de um ensinamento, por intermédio de uma pregação, Senhor, pelas ações dos dons proféticos, que a tua filha possa alcançar, que teu servo possa alcançar esta promessa, Pai bendito. Tu és o profeta das nações. Aquilo que o Senhor fala, Senhor Deus, tem garantia na tua fidelidade, porque tu és fiel. Pai eterno, Pai santo, cumpre a tua palavra, Jesus. Cumpre, Jesus Cristo, a tua palavra, conforme a tua vontade e o teu querer. É isso que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.